Esse é o exército que vai nos salvar e defender a soberania do Brasil? Fala sério. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos dar uma estudada nisso aqui. A questão é, temos atualmente mais de 200 mil soldados na ativa. Faça as contas. São bilhões de reais por ano só para manter a tropa de pé. Mas não é só isso. Este é um cabo, um sargento, um capitão, um general. Um único general pode custar mais de R$500 mil por ano, somando salário, benefícios e pensões futuras. E este é o total da brincadeira. 124 bilhões de reais por ano. A maior parte não é gasta com equipamentos, defesa e nem soberania. São salários, aposentadorias e benefícios. Mas isso é necessário. Eles estão aqui para proteger o país, manter a ordem e garantir a segurança, certo? A nossa reportagem está aqui na Avenida Rio Arinos, acompanhando o trabalho que está sendo feito, que é a pintura dos meios fios, para embelezar a cidade e deixar mais bonita. O prefeito da cidade me procurou solicitando a disponibilidade que a gente desse um apoio aqui para a prefeitura com relação à limpeza da cidade. Não necessariamente para Expo Vale, mas sim para dar uma apresentação melhor na cidade. Quando parou a época de chuva, a cidade ficou muito suja, então... Enfim, formados! Cara, vocês queiram ou não, a entrega da boina foi feita, a formação veio. Agora Brasil! Acima de tudo! Vem pro exército brasileiro, venha. Vem pro exército brasileiro, venha. Para, 10. Tá de sacanagem, 10. Olha como tá teu fuzil, 10. Eu tô rindo pro senhor. Olha como tá teu fuzil, 10. 14, o que tá errado no fuzil dele? Puta que pariu, 10. Olha só isso, 10. Tu vai atirar como assim, 10? Já houve um tempo em que eles foram temidos, respeitados, honrados. Mas hoje... são vistos como piada nacional. As perguntas são: como foi que uma instituição que dava orgulho virou um meme na internet? Por que foi que os generais trocaram a glória por aposentadoria? A honra por estabilidade financeira? Quando foi que o braço forte passou a proteger os inimigos da nação e a mão amiga deixou o povo à própria sorte? Eu decidi investigar. Eu fui atrás dessas respostas, achando que encontraria uma história sobre militares, hierarquias e quartéis. Mas o que eu encontrei foi covardia, foi traição. Então se acomode, porque este talvez seja um dos últimos vídeos em que se pode dizer a verdade na internet brasileira. Peso invisível. O Brasil não sabe o que é uma guerra há quase 100 anos. Não tem inimigos externos declarados, mas mantém um exército que consome como se estivesse prestes a defender o país de uma mega invasão. 124 bilhões por ano. Parece muito? É porque é, e não se iluda. Esse dinheiro não é usado para comprar tanques, mísseis ou munição. Mais de 85% disso é para pagar gente. Salários, aposentadorias, pensões, quase tudo desaparece na folha. Enquanto isso, equipamentos, tecnologia, inteligência... bom, isso fica com as sobras. 25 bilhões são destinados só para pagar pensões militares. Um valor 5 vezes maior do que tudo o que o Brasil gasta em tecnologia. E a estrutura fica ainda mais bizarra quando você olha para cima. Cada general no Brasil comanda 4 vezes menos homens da tropa do que nos Estados Unidos. E isso não é falta de capacidade para o comando, é excesso de cargos a serem distribuídos.
O Brasil tem 175 generais na ativa, e para cada um deles, existem 24 na reserva e 48 pensionistas. Sim, as viúvas e filhas continuam recebendo salários herdados da farda. E sabe quanto isso custa ao país? Em média, 4 bilhões por ano, só com generais e seus herdeiros. Bom, vocês sabem que o exército agora está quebrado. Eu ouvi dizer por aí, o pessoal dizendo aí, rumores, que eles têm gasolina somente para 4, 5 dias, né, se saírem realmente em ação. Munição também, parece que munição tão velha, eles estão quebrados, estão precisando vender alguns quartéis, fecharem e vender, dinheiro para pagar até eletricidade, e o rancho está faltando. Isso é que eu vi rumores por aí. Vamos ver aqui. Seria o suficiente para sustentar 90 mil soldados e cabos da ativa. Ou seja, o topo, que fica atrás de uma mesa, custa 40 vezes mais do que a base. Uma base que, convenhamos, também sai muito cara para as contas públicas, já que faz de tudo, menos defender o Brasil militarmente. Esse daqui será o seu novo melhor amigo. O nome daqui é Cri-Cri. Ah, senhor, mas por que se chama Cri-Cri? Vem cá, vem cá. Vou te ensinar só uma vez, ó, escuta o barulho. Cri-Cri, Cri-Cri. A verdade é que estamos sustentando uma estrutura colossal, mas ninguém sabe explicar muito bem para que ela serve. A resposta talvez esteja no passado, porque para entender como chegamos até aqui, precisamos nos lembrar de como tudo começou. Glórias do passado. Itália, 1945. O tempo está cinza, a neve cobre o chão. Do outro lado da linha inimiga estão os soldados nazistas. Na linha de frente, brasileiros. Não é só a última grande ofensiva da Força Expedicionária Brasileira. É também o momento mais glorioso da história deste exército. O ataque é bem sucedido. E o nome do Brasil entra pela primeira e única vez no hall dos vencedores de uma guerra mundial. A 2 de maio de 1945, cessar fogo. Era a derrota de Hitler e Mussolini. Mas para chegarmos até este ponto de glória, foi preciso uma sequência de acontecimentos anteriores. Século XIX. O Brasil acabava de nascer como nação independente. Mas na prática, eram províncias remendadas por decreto. A ideia de nação ainda era frágil. As rupturas poderiam acontecer a qualquer momento. Cabanagem no Pará, Sabinada na Bahia, Balaiada no Maranhão. E a maior desavença de todas, a Revolução Farroupilha, que por pouco não separou o sul do resto do Brasil. Foi nesse cenário que o exército ganhou o seu primeiro e principal papel institucional, o de defensor do Estado contra o povo. O quê? Você não achou que o exército servia ao povo, não é mesmo? Não, ele serve ao Estado. Sempre que a autoridade do Império era ameaçada, os canhões eram apontados para dentro. Missão dada, missão cumprida. Mesmo que custasse a vida de brasileiros. E a consagração veio logo depois, na maior guerra da história da América do Sul, a Guerra do Paraguai. Brasil, Argentina e Uruguai enfrentando o Paraguai de Solano Lopes. 6 anos de conflito, 100 mil baixas. O exército brasileiro saiu vitorioso, mas dessa guerra, os militares ganharam algo mais do que simples glória. Ganharam poder político. A guerra consolidou os generais como heróis e os heróis como aspirantes a governantes. Em 1889, poucos anos mais tarde, o imperador Dom Pedro II seria deposto. Era fundado o novo regime. Não foi uma decisão democrática. Foi um verdadeiro golpe militar. O Marechal Deodoro Fonseca, o mesmo que serviu na Guerra do Paraguai, proclama a República e fecha o ciclo. Era o fim do Império. Sem resistência. Uma decisão monocrática, sem o povo envolvido. E a partir dali, o Brasil nunca mais seria o mesmo.
Aquilo foi vendido como o começo de uma nova era. Mas foi só o começo do fim. O fim do Brasil. Junto com a monarquia, caía também o último freio institucional sobre o poder militar. Na prática, aquilo era o exército assumindo o comando. Marechais viraram presidentes. O governo virou quartel. Era o início do que ficaria conhecido como a República da Espada. A farda já não servia para cumprir a lei. Pelo contrário, era ela quem criava as leis. O poder seduz. Então é claro que a tentação não morreria com Deodoro. Aquilo foi só o início de algo muito maior. Em 1930, Vargas assumiu o poder com apoio militar e uma revolução armada. 7 anos depois, os militares ajudaram a instaurar o Estado Novo. Congresso fechado, instituição rasgada. E em 64, assumiram o poder de vez. Tanques nas ruas, ditadura militar. Deixa eu falar! Pode falar, general. Pode falar. Tô cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Jornal, tem me informado que levar o empurrão do general. Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Olha isso, olha isso. 21 anos mais tarde, o poder foi devolvido aos civis. Mas algo acontecia por trás das cortinas da estrutura militar. Algo que ninguém parecia perceber, exceto um homem. Um longo trabalho de penetração nos meios militares vem sendo feito desde 1940. O Partido Comunista, eles têm especialistas nisso aí. Um deles é o nosso amigo Quartinho de Moraes. Resultado, nós não sabemos a profundidade da penetração da doutrinação esquerdista entre os militares. Nós salvamos o Brasil do comunismo. Puta mentira cínica! Eles não salvaram o Brasil do comunismo coisíssima nenhuma. Quando acabou o governo militar, o único movimento político que ainda tinha energia eram os comunistas. E os comunistas tomaram poder no país graças aos militares. Eles não salvaram o Brasil dos comunistas, eles entregaram o Brasil aos comunistas. Olavo de Carvalho, filósofo, polemista, escritor, um dos principais críticos do globalismo, da esquerda revolucionária e também do exército brasileiro. Veja bem, a maior parte do espectro político que consumia as ideias de Olavo acreditava que os militares seriam a última linha de defesa contra o comunismo. Mas ele nunca caiu nesse papo. Patriotismo militar é farsa. Militar não é patriota. Militar é apenas corporativista. Militar ama o exército, ama as forças armadas, não ama o país, não ama o povo. Durante décadas... E aí, vocês concordam com isso? É estranho, né? Nunca fui muito fã do Olavo de Carvalho, não, mas ele tinha certas ideias que faz sentido algumas coisas, né? Vamos ver. Ele foi tratado como piada, paranoico, teórico da conspiração. Esses eram os adjetivos que a mídia o rotulava. Mas independente das críticas, ele continuava denunciando. É verdade que o esquema dominante não conseguiu ainda subjugar as Forças Armadas. Mas tem muitos agentes, tem muitos oficiais que estão sendo trabalhados ideologicamente por esse pessoal comunista há 20 anos. Eu vi isso aí. Olavo afirmava que havia uma infiltração ideológica profunda nas Forças Armadas. Mas não era feita com bandeiras vermelhas ou a cartilha de Marx na mão. Era algo mais sutil, mais estratégico. Segundo ele, a chave para entender o processo estava em uma instituição chamada Escola Superior de Guerra, a ESG. Olha só. Fundada em 1949, a ESG foi concebida como um centro de planejamento estratégico das elites militares. O objetivo? Consolidar uma doutrina nacional de segurança e desenvolvimento. Em outras palavras, unir militares, empresários, técnicos e intelectuais para pensar no futuro do Brasil. A denúncia que Olavo fazia era de que essa mentalidade tecnocrática começou a substituir a cultura militar de honra e glória para a de estabilidade e prestígio. Acontece o seguinte, as Forças Armadas já não são o que eram. Essa gente só quer duas coisas, quer aposentadoria e quer bater continência para Hugo Chávez. E sim, são um bando de covardes que foram inteiramente derrotados pela esquerda, derrotados e humilhados, e começaram a gostar daquele que os humilhar. O que deveria ser um centro de defesa do país se tornou um centro de planejamento estatal. Essa era a principal crítica de Olavo às Forças Armadas. Ele dizia que aquilo era a cartilha do gramscismo, um método de revolução cultural. Não era a tomada do poder pela força, mas sim pela infiltração lenta das instituições
da linguagem, da moral e da cultura. Você vê lá na Escola Superior de Guerras, lá só vai falar comunista e puxa saco de comunista. Você lê aquela revista, é uma vergonha. E isso aí tomou conta das Forças Armadas. Eles não contem com as Forças Armadas para nada. Elas não existem mais. Existem meia dúzia de oficiais de valor, em geral na reserva, como esse pessoal que faz o jornal Independência. Esse pessoal de muito valor. Eu digo, mas olha, mas na tropa mesmo, e no comando das tropas, só tem filha da puta. A denúncia era clara. A esquerda não queria destruir o exército. Queria controlá-lo por dentro. Fazer com que a tropa valorizasse mais o carreirismo do que a honra e a glória. Mas é claro, não havia evidências. Então Olavo foi ignorado até sua morte em 2022. Inclusive por aqueles que o seguiam fielmente. O que ninguém imaginava era o quão rápido a história colocaria suas denúncias à prova. No meio da audiência nem deu pra... Eu brinquei com ele de eleições, não se ganha, se toma. Tá vendo aí? É o que a gente está vendo hoje em dia. Então, na verdade, ele tinha razão, né? Claro, tem razão. Ver como é que estão as coisas hoje, é só analisar isso aí. Presta atenção. Ele apresentar sobre a referência. Está com som? Pode ser que sim, pode ser que não. Medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima. Não há outra forma de encarar a questão. A Jovem Pan está, desde a segunda-feira, dia 17, sob censura instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Juraram a pátria, mas dormem tranquilos, enquanto nas ruas se multiplicam os tiros. A espada repousa no fundo da mesa. Quando quem deveria... Eu me lembro quando houve uma manifestação em frente ao Ministério do Exército, inclusive onde eu servi, o Exército do Rio de Janeiro, e ali tinham 2,5 milhões de pessoas, né, pedindo ajuda dos militares. A pessoa fala, estão pedindo golpe? Eu estava pedindo que tomasse uma certa atitude em relação à bagunça que está acontecendo no Brasil. E depois eu vi que dali não aconteceu nada. Eles só ficaram olhando, não tiveram atitude nenhuma. E depois veio tudo isso que vocês já sabem, que eu não preciso falar aqui, né? Do 8 de janeiro. Então a gente entende que esses melancias realmente são traidores da nação. Garantir as leis está, na verdade, impondo censura e medidas autoritárias. A quem você recorre? Não foi por glória nem por guerra vencida, foi por salário, por medo e por vida tranquila. Essa gente só estava pedindo ajuda, né? Ninguém estava pensando em golpe, mas uma maneira de restabelecer a ordem, né? Se o exército estivesse mesmo aí com o povo, tinha ajudado de alguma forma. O que aconteceu? Vocês todos já sabem. Nunca foi sobre Bolsonaro, nunca foi sobre golpe de Estado. Era por
justiça. O que aquelas pessoas estavam pedindo não era nada além da aplicação da lei. A lei 4.737 é muito clara no artigo 224, quando diz: se a nulidade atingir mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. É escrito na lei, na questão de tumultuar ou não tumultuar. A verdade é que não existe intervenção militar constitucional. A lei não obriga as Forças Armadas a agirem de ofício. O Exército precisa ser provocado pelo Presidente da República a fim de restabelecer o equilíbrio entre os três poderes. O que aquelas pessoas em frente aos quartéis não entendiam é que essa responsabilidade estava nas mãos de um covarde. O tal golpe de Estado foi composto em sua maioria por senhorinhas de idade que, por puro desespero, carregavam uma única arma em suas mãos: a Bíblia Sagrada. Porque quando a lei começou a ser violada e a ordem foi usurpada, aquelas pessoas inocentemente clamavam por ajuda a quem tinha o dever de garantir a lei e a ordem, a quem jurou morrer pela pátria. Mas lembra o que eu disse? As Forças Armadas não servem ao povo, servem ao Estado. Aí eu autorizo. Eu não vou sair das quatro linhas. Alguns falam, eu autorizo. Não falaram o quê? Autorizo o quê? Nunca ofereça no Natal, nunca mudarão. Nós temos direito à nossa imagem preservada, o nosso direito de que democracia é essa? Coitada dessa gente, cara. Que coisa, um dos maiores absurdos que eu já vi na história do Brasil. Realmente um absurdo. Vamos à praça e aí acontece um fato interessante, porque havia em algumas pessoas um nível de fanatismo, um nível, não entendo, de transe, que quando nós isolamos as praças, e no vídeo que o senhor mostra, o primeiro vídeo que o senhor mostrou, dá para o senhor ver a linha de soldados que passou a noite toda lá isolando a praça. E quando nós isolamos as praças, as pessoas acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-los. Canalha, esse é um verdadeiro canalha, rapaz. É a coisa mais deprimente que eu já vi na minha vida. Olha, quantas vidas foram arruinadas por causa desse canalha. Eu não consigo nem falar, mano. Falando sério. Na linha de frente, na minha frente. O militar vai mais atrás. Eram 2 da tarde quando o jato da Força Aérea decolou de Brasília, levando o presidente Jair Bolsonaro e a mulher Michele com destino a Orlando, nos Estados Unidos. Prendemos mais de 1.000 pessoas na praça. Temos aí, não sei quantas pessoas, mais de 200 presas no momento, tinham 1.500 presas no momento. Mas a grande maioria que estava ali, estava lá de Meu Deus, gente, mais uma pessoa passando mal aqui. Já morreu uma pessoa aqui dentro. As pessoas acreditavam que o exército era mantido para protegê-las contra os inimigos da nação. Não apenas os externos, mas principalmente os inimigos internos. Doce ilusão. Ficava todo mundo incrédulo com tamanha bobice dos caras. Era um TG, tá ligado? A gente não ia fazer porra nenhuma. E eles lá assim, meu Deus, é o exército, vai salvar o Brasil. Se nem o general de vocês conseguiu fazer alguma coisa. Agora tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar. Por que caralho vocês achavam que a gente, atiradores obrigatórios, íamos fazer? No fim, tudo aquilo serviu para levantar o questionamento. Por que pagamos uma estrutura tão cara? Para que serve de fato o exército brasileiro? A verdade é que o exército não fracassou. Ele cumpriu o exato papel pelo qual foi criado. Não foi proteger você, foi proteger o sistema. O mesmo sistema que criou todos os problemas que a sociedade enfrenta. A estrutura centralizada, coercitiva, financiada à força, que vive de crises e se sustenta parasitando a sua força de trabalho. Não importa quem vença as eleições, quem veste a farda ou a toga. Todos eles dependem de um único fator para existir: a sua submissão. O Estado vive de crises que ele mesmo cria para justificar a sua própria existência. Gera a inflação para dizer que vai salvar a economia. Financia a criminalidade para te prometer proteção. Rouba sua liberdade e te exige obediência. A verdade é que um exército financiado por impostos não é defesa.
é agressão institucionalizada. Você não precisa de um soldado para te salvar. Precisa exercer seu direito à autodefesa irrestrita. Precisa proteger sua família, sua propriedade privada e sua vida, sem depender da permissão de ninguém. Uma sociedade verdadeiramente livre é aquela com cidadãos armados, treinados, conscientes, pessoas dispostas a serem responsáveis pela defesa dos seus próprios interesses. Entenda de uma vez por todas: o Estado não existe para proteger você. Ele existe para controlar você. O Exército nunca falhou em sua missão. Ele segue cumprindo o que foi criado para ser. Mas agora você sabe a verdade. Está desperto. Então prepare-se, porque pessoas despertas são perigosas para o sistema. E estamos agora travando uma guerra entre bem e mal. E por falar em guerra, não adianta participar de uma sem entender quem é que lucra por trás de todas as guerras. É isso que eu te explico no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clica lá. Então, pessoal, a questão é essa aí mesmo, né? Então, assina aí o canal, né, do Abraham. Ele faz documentários excelentes. Eu já assinei o canal lá, compartilha também, dá uma força lá para eles, porque realmente esse canal, ele mostra a real. Vocês tinham percebido, até eu ver esse vídeo, o que realmente aconteceu, o que está acontecendo? Todo esse esquema, toda essa engrenagem, vocês começaram a entender? Então, de repente, vocês estão entendendo. Agora, a coisa ficou mais clara. Se não ficou, assiste o vídeo outra vez, né? Dá um like aqui no nosso telefone, compartilha, né, o nosso canal e realmente pense sobre isso. Desperte, ok? Então, vou nessa. Até a próxima.